Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Vamos iniciar hoje o episódio 12 do podcast Ciência e Metal. Temos aqui como convidado o querido professor, escritor Paulo Maués para falar um pouco sobre o seu último lançamento e uma organização com os seus alunos. Paulinho, seja muito Ô, bem-vindo, meu Luciano, querido. valeu. Muito bom te ter aqui, cara, olha. Eu agradeço pelo convite, meu irmão. Prazerzão. Tudo bem contigo? Rapaz, tô respirando, tá bem. Tá certo, tranquilo. Paulinho, gostaria de começar aqui o programa de hoje falando um pouco mais sobre você aí, dando as tuas credenciais aí. Fale um pouco mais sobre a sua pessoa para o nosso público te conhecer melhor. Os credenciais, o negócio É pesou, não foi? bonito, né? Não, gente, eu sou professor, sobretudo professor, e eu faço o que eu mais gosto de fazer é ler e escrever, né, cara? Então, a minha vida é com a palavra, a minha vida é com os livros. Eu sou professor desde 2001. Então, rapaz, passa num piscar de olhos, né? A gente já vão Nossa, completar 25 anos. E foi um dia desses, cara. Se eu tivesse que me definir em uma palavra, acho que seria leitor, cara. A minha paixão pelos leitor. livros me trouxe até onde eu cheguei e eu espero que me leve mais adiante. E essa paixão pelos livros eu procuro passar para os meus alunos, né? Muito A bacana. minha história é com livro, por isso que eu fui fazer letras, pô. O curso de letras me deu esse suporte. Aí, na graduação em letras, eu descobri tantas e tantas obras maravilhosas, né? E que me acompanham até hoje. Tá certo. Paulinho, posso chamar de Ah, Paulinho? claro, pô. Eu fiquei até com medo quando ele mandou o roteiro, gente. Ah, Tava lá, professor, doutor, fulano. Poxa, eu fiquei até. Não, rapaz, esse negócio assim vai ficar muito engessado. pois é, né, É rapaz? isso, meu irmão, Mas é camarada. exatamente isso, galera. É o professor doutor Paulo Maués, não é isso? Paulo, assim, no dia 26 de junho, é isso? Aconteceu o lançamento do livro Lendas e Assombrações lá no Teatro Nilson Chaves, do novo prédio da escola Augusto Meira, né? Que saudade daquele lugar ali, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa novidade aqui pra gente. Olha, Luciano, esse foi um momento marcante na história do Augusto Meira, foi um momento muito emocionante e que tem uma história que é bem anterior, né? Isso começou em 2022. A gente fez um projeto lá a partir de um convite. O pessoal, os nossos amigos lá da ONG, nossa biblioteca lá do Guamá, Legal, sim, organizam um sim. evento que é muito interessante. Eu lembro Dia dessa história. 31 de outubro, enquanto a cidade inteira está falando em Halloween, lá a galera está fazendo, no bairro do Guamá, o Cortejo Visagento. É uma caminhada cultural que sai do cemitério de Santa Isabel. Em alguns anos permitiram que a gente saísse de dentro do cemitério. Ano passado não foi possível, porque o porteiro surtou, mano. Ele passou um cadeado lá, ele viu um pessoal fantasiado com chifre e não sei o que lá. Não, vocês não vão sambar no túmulo da minha mãe. Foi um negócio assim meio sinistro. E a gente saiu da frente, né? Percorre algumas ruas do bairro até a Praça Benedito Monteiro, que é onde tem o concurso de fantasias, que é o auge do negócio, né? Então, esse cortejo visagento, nesse cortejo visagento, o pessoal da nossa biblioteca resolveu mobilizar as escolas. E aí, no Augusto Meira, Bacana. como visagem é meu negócio, o pessoal me mobilizou, né? Para convidar os alunos. E aí eu conversei com a meninada, gente. Nós fomos convidados e quando a gente vai, a gente aprende. Mas é legal também que a gente vá para deixar alguma coisa nossa. E aí eu pedi para que, um total de uns 300 e tantos alunos, para que Muita escrevessem gente, as né? histórias. Desse total, que é significativo, somente 8 alunos escreveram. Estava agoniado com prova, tal, mas está tudo bem. Juntei as 8 histórias, preparei o projeto Folhas Volantes. Coloquei a história numa página, volante de voar mesmo, né? E aí eu fui com alguns alunos para o cortejo, imprimimos várias cópias e a gente saiu distribuindo. Toma aqui, senhora, um vira-porco para a senhora, um lobisomem e tal. E aí foi muito bacana. E aí depois surgiu a possibilidade, no ano seguinte, em 2023, a possibilidade de a imprensa oficial do Estado, por meio da editora pública da Alcide Jurandir, patrocinar um livro meu. E aí eu perguntei para a gente, mas eu tenho um monte de livros já, vocês não patrocinariam um livro? Pode ser dos meus alunos? Aí eu, pode. Aí eu escalei a meninada que ilustrava, são 4 ilustradores, 8 autores,
Depois que eu anunciei que ia sair o livro, rapaz, apareceu tanto menino das trevas assim. Eu quero fazer, eu quero participar. Não, peraí, tem que ter palavra, né? Foram 8 que Perfeito. entregaram no tempo, então esses 8 vão participar do livro. E aí Isso. nasceu este livro aqui, né? Mostra pra ali, né? 8 lendas paraenses, que tem as ilustrações da meninada. Então, ó, são 8, 4 ilustradores, 8 Pode autores, jogar né? nessa câmera aqui. Aqui, né? Isso. Então, o que que acontece? O trabalho é lindo. Inclusive a moça que fez, a Raíssa, que fez a diagramação, transformou este trabalho Olha, bonito, no, cara. no TCC dela. Foi o trabalho de conclusão de curso dela. Então Legal. foi muito legal que o trabalho repercutiu para além dos muros da escola, sabe? O lançamento foi na Feira do Livro de 2024. Olha, foi de Ano um ano para o passado, né? outro, ano passado. E aí, olha só aqui, já é outra pegada, né? Olha lá. Então, o que que aconteceu? Depois que lançamos esse livro, Luciano, rapaz, gerou um problema para mim, porque Por quê, todo mundo Paulinho? queria escrever uma história, né? Para sair um Isso é livro muito novo. bom. E Incentivou. aí, eu tive que fazer uma disciplina eletiva, chamei de Lendas Amazônicas, e a meninada se inscreveu, eu fui explicando as lendas e tudo mais, e a culminância era exatamente a preparação de narrativas. Essas histórias não são inventadas, são histórias, sobretudo, coletadas junto a familiares, a conhecidos e vizinhos. E é muito interessante porque o sintoma imediato de que a coisa está positiva é que eles descobrem, por exemplo, que os avós têm muita história para contar. Porque o Nossa. menino só quer ver pendurado no celular, esquece que. E aí, essa é uma descoberta muito bacana. E a gente fez, foram 19 histórias dessa vez, de 35 meninos inscritos, 19 produziram. A gente tirou 540 cópias dessas histórias e distribuiu no cortejo. Foi um bombom, né? E em seguida eu juntei tudo. O bacana disso é que quando acaba o evento o livro está pronto, só juntar as histórias e aí, alguns autores ilustraram, os desenhos são assim no nível deles, né? São desenhos amadores. E aí, ó, mas aqui semi-amador, já é uma aluna que Mas trabalha com aí. designer, né? O Tá, vai negócio fazer tá bem inclusive sério o aí, né? Enem para designer. E aí eu coloquei, fiz questão nesse exemplar, nesse segundo título, de colocar as fotos dos meninos, desses 19 autores. Bacana. 18, 17 continuam na escola, então ainda tem aquela sensação de andar como celebridades no colégio, né? Sim. E esse novo, ó, isso aqui já é desenho eletrônico, né? Então, tem aí o que que acontece? Este livro foi feito em parte com recursos, ó, os desenhos, né? Com recursos da venda do primeiro livro e o restante a gente teve que inteirar, Olha, né? bacana. E saiu pelo selo da editora Pacatatu. E aí é a editora que me representa como escritor. A gente tem essa parceria já de longa data. O livro tá lindão. O Marcelo Tá Brasil, que é mesmo. nosso amigo, professor do Augusto Professor Meira, Marcelo. fez o prefácio. E essa ilustração é um presente, cara, de um amigo muito querido, que é o Roberto Ribeiro. Que mora aqui na rua, mais ali adiante. E ele é Bacana. artista plástico, músico, compositor e escritor também. E ele me presenteou com esse desenho aqui, que ficou marcante como identidade do trabalho. Agora, o lançamento foi muito bacana, cara. Então, Legal, né? Bote muito, assim, muito, Paulinho. Bote assim, ó. estou muito, muito orgulhoso desse trabalho Nossa, dá sim, muito e orgulho. agora já a expectativa para um terceiro livro. Agora, sei lá, eu tenho uns 200 meninos para querer sair no livro, né? Cara, bacana. Porque quando rende um resultado, chama mais Sim, atenção, com né? certeza. Então o menino está na expectativa de participar do próximo, não vai ter eletiva. Eu estou conversando com alguns meninos que, recomendados por outros professores, perceberam que ele tem uma facilidade para escrever, tem um interesse pela leitura, e também os autores deste segundo livro já estão automaticamente credenciados para participar do Do terceiro, e aí a terceiro. gente vai agregar. Eu espero que chegue a uma quantidade de 40 ou mais estudantes, né? E essa outra publicação, o nosso primeiro trabalho, a primeira preocupação é escrever. Depois de escrever, a gente vai ver como é que publica, né? Mas o dinheiro desse É, segundo livro vai dar suporte para a gente investir no terceiro. É aquele esquema, vende o almoço para comprar a janta, né? entende. O importante é publicar, né, É, Paulinho? cara, e não Isso tem, não é tem. publicação acadêmica também, isso daí. Que é uma produção, isso Produção é literária, o né? resultado de uma intervenção pedagógica, né? Perfeito. Então não é simplesmente um amontoado de textos, tem toda uma costura e a Sim. ideia é que esse tipo de produção
seja replicado em outras instituições, porque o Augusto Meira não é a única escola que pode fazer esse tipo de trabalho. Tem muita Uhum. escola que eu conheço em que o pessoal faz de forma artesanal, né? E Sim, aí fazer com esse peso, um selo de peso como o da editora Pacatatu ou como o selo da imprensa oficial da editora pública da Alcide Jurandir, já exige um pouquinho mais, né? De preparo, de cuidado e de experiência em relação a esse universo do livro, né? Mas é sim. possível acontecer, o pessoal fazendo contato e tudo mais. Agora comigo já ficou menos difícil, não fica mais fácil. Fica menos difícil porque eu já conheço Sempre, muita né? gente, né? E eu transito nesse meio. Agora, de tudo, a parte mais fácil é escrever. Né? Publicar é que é bronca. Pois é, eu não sei se eu concordo muito com esse ponto. Aí não. Mas É, assim, Paulinho, falando da parte da costura, é, tá? Dessa obra aí, das obras, né? Eu queria que você falasse exatamente como é digamos assim, o backstage desse show aí, né? Como é o processo de produção, né? No caso, a produção escrita. Você compila todos os textos dos colegas, dos estudantes, faz aquele crivo lá bonitinho, né? A a correção, faz a revisão, né? revisão, que é uma É, coisa olha, muito difícil, né? Uma mão essa, de não, obra isso aí é puxado. puxada, né? Dependendo do estado em que o texto chega pra gente, é pesado ou menos pesado. Nunca é leve, né? Até Sim. porque tem um tempo para fazer isso, né? Então, o que que acontece? Esse tipo de ação a gente pode classificar sem problema algum como laboratório do escritor, né? É um laboratório de formação de escritores que se desdobra num laboratório também de formação de leitores, porque a ideia é que a gente alcance os leitores, né? A gente não Perfeito. escreve para engavetar. E Né? aí tem um passo a passo. Primeiro, a orientação para os meninos. Professor, eu não sei escrever histórias. Você não sabe escrever história porque você ainda não tem uma história para escrever. Primeiro você articula, cria aqui, planeja, e é um processo de ruminar, né? Você pensa na história e tudo mais. E para eles fica muito mais fácil, porque não é um trabalho de criação, não é ficção, é um trabalho de compilação, é quase um trabalho etnográfico. Você ouvir a história Massa, e cara. escrever a história. E aí eles, meu professor, ficou meio fora do lugar quando a minha avó me contou. Não, filho, mas você vai reescrever. Você vai nesse processo Isso. de reescrever, que na oralidade, Luciana, a gente está. Ah, estou contando uma história aqui para ti. Aí tem lá no final, eu lembro de um detalhe que deveria estar no começo. Aí volta. Eu contando para ti aqui, a gente contorna, mas no texto escrito fica meio estranho. Então, é um trabalho de rearticulação estrutural e adaptação ao estilo de cada um desses meninos de narrar, né? Então, Certo. eles é um jogo de cintura que leva ao amadurecimento dessa produção, no que diz respeito ao gênero narrativa, né? E em alguns casos a gente insere a fala mesmo, por exemplo, tem uma fala que o avô disse assim que é marcante, coloca, insere aqui costura, discurso direto. Então tem um laboratório para a composição desse tipo de escrita, né? Então eles fazem a primeira versão deles. Eu não reviso sozinho. Eu chamo o autor, eu acho que é aí que a gente ganha no que diz respeito à maturidade do escritor. Ele está com um leitor que é mais experiente com ele do que ele, e está ali na sua companhia, e a gente vai amadurecer o texto. Aí ele vai Muito vendo assim, pô, firme. professor, não, isso aqui tá. Isso aqui tem coisas que a gente não consegue contornar. Por exemplo, num livro meu, inclusive no meu, né? Chamado Sete Histórias de Mulher Fantasma. Tinha um lugar chamado a Gruta da Velha, né? Onde aparecia uma velha fantasma. Aqui no interior, gente, eu não consegui uma alternativa para evitar esse duplo sentido, né? A Gruta da Velha, porra, ficou um negócio assim meio obsceno até, né? Então aí a gente deixa que o contexto explique, né? Então isso tudo eu vou repassando como experiência para os alunos. E é o maior barato porque tem histórias. Luciano, tem uma história aqui, meu irmão, que é datada de 1880, cara. O tataravó da menina, Rapaz. do autor, que contou e veio passando de geração a geração. No dia que ele deu mais lambada como é, de terçado num lobisomem, moleque, botou para quebrar, Olha, já vamos né? mergulhar aí em alguns Tem umas histórias capítulos, viu? bacanas demais. E aí é um processo que não tem pressa, a gente senta com calma e aí lê cuidadosamente cada um dos textos. E eu gosto também que tenha mais de um autor presente.
Porque um aluno aprende com o seu texto e aprende com o texto dos Do colegas. colega, né? E aí também tem um outro negócio, porque se a gente quiser, por exemplo, montar um grupo de contadores de história, nesse processo, o camarada chega com uma história no seu repertório. Ele sai com 5, 6, 7, 8, Conhecendo com outras, quantas ele né? revisar. Então, Olha o que livro legal. acaba sendo muito familiar, não só no que diz respeito à história individual deles, mas ao conjunto. E isso é Perfeito, muito bacana. Então, o perfeito. processo é esse. E aí, nesse segundo livro, como eu sou revisor também da Pacatatu, eu reviso também para a imprensa oficial do Estado, mas na Pacatatu eu tenho mais tempo, eu sou revisor lá desde 2003. Então eu acompanho o processo com mais intimidade e tal. Eu reviso inclusive os Nossa, meus textos, mais né? de 20 anos É aí, né? muito tempo, Muito gente. Eu tempo, sou cara. revisor há mais tempo que eu sou professor, né? E aí, o que que acontece? Eu fui compartilhando com os meninos o nascimento desse livro. Gente, o livro tá assim, a capa tem esses experimentos e tal, tal, tal. E aí a gente se reunia, abria o arquivo, olha, tá ficando assim um livro. Então os meninos foram vendo assim os, como é que a gente pode, é ultrassom, né? Um Para verdadeiro ver a laboratório, né, cara do Paulo? neném. Então é uma experiência assim que Sim, eles, eu aposto que esses meninos vão envelhecer e não vão esquecer, com porque certeza. foi Um marco, né? realmente foi assim, passo a passo de todo o processo acompanhado por eles. Ah, provavelmente um processo tipo oficina de texto, né? Também. Tem esse processo todo se constitui numa única oficina, né? Legal. Então é um negócio assim que dá trabalho, dá, Maravilhoso, cara. mas os resultados são muito gratificantes, né? Maravilhoso, Que aí tem maravilhoso. menino que, por exemplo, no lançamento deste livro aqui, dos 8 autores, É, oito lendas 8 lendas paraenses, né? paraenses. Dos 8 autores, só um estava na escola, que é o Gabriel Montenegro, que tu conhece, né? Sim, Nosso aluno sim. Aluno excelente Gabriel. lá, passou em Direito e outras faculdades e tal. Era Sim, um cara muito dedicado, mas é muito tímido. Então ele não pois foi para o é. lançamento. Todos que foram já não estavam na escola. E aí, essa possibilidade de ter um livro publicado reavivou em alguns deles o desejo de escrever, de serem escritores mesmo. Muito Tanto que bom. teve teve um autor lá que fez o seguinte, que é o Grace Souza. Aproveitou na hora de falar, todo mundo falou na apresentação, o Celtinho estava presente, que agradeceu e inclusive queria fazer contato já com a imprensa oficial para patrocinar o seu primeiro livro. Aproveitou o embalo, que é a Tá certo, ocasião, né, tá cara? certo. Então esse negócio assim, embora entre para o folclore, né, é difícil, né? E acaba sendo muito marcante porque a gente vê assim o quanto isso causa impacto Causa na meninada, puxa. Então, positivamente, né? totalmente, né, meu irmão? Muito positivo. Foi muito bacana. Muito bacana. Paulo, ainda falando, continuando a falar aqui da Lendas e lendas e assombrações. assombrações, eu queria que você falasse um pouco sobre cada capítulo de forma resumida, assim, o que trata. Mas eu vejo aqui que são São muitas, muitos, cara. são São muitos. 19 histórias. E aí essas histórias acabaram cobrindo. Por que que o título é Lendas e Pois Assombrações? é. Porque tem personagens que são personagens tradicionais. Por exemplo, tem história de Matinta Pereira à vontade aí, de lobisomem, inclusive na variedade, na variação. O que quer dizer, desculpa te Ah, interromper, Paulo. ah. O que quer dizer história de lobisomem à vontade? De Porque Matita Pereira à tem vontade? mais de uma. Mais Tem de mais de uma? uma, pessoal. Uma tinta bomba, né? E aí Certo. tem. Mas é uma personagem tradicional, assim como o lobisomem. E também tem outras. Por exemplo, é uma visagem que aparece só na casa daquele caboclo ali. Então, a gente Certo. colocou na categoria de assombração. Então, é uma forma de cercar o conjunto da obra, né? E aí tem. São narrativas que têm um ponto em comum, que é o sobrenatural. O Perf- sobrenatural costura todas elas, né? E Perfeito. aí, para comentar cada uma, vai levando um tempinho, A né? Matita Pereira de Marudá. Será que é uma É Matita muito Pereira para bacana. cada região assim que Cara, deve olha, existir? Esse capítulo foi escrito pela aluna Ayla Gisela Calabria de Calabria. Matos, página 19. Aí o que que acontece? Matinta Pereira tá em todo canto, cara. É impressionante como ela, por exemplo, o pessoal fala muito na Cobra Grande. Pô, eu tenho 3 livros só sobre Cobra Grande. Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia, Histórias de Cobra Grande e a Lenda da Cobra Norato. É muita história de Cobra Grande.
Aí o pessoal fala que tem muito mais história de Boto, que o Boto é o grande personagem, mas não é, não tem em todo lugar, porque nem em todo lugar tem rio, né? E aí, Matinta Pereira também não tem em todo lugar, né? Por exemplo, onde não tem mata, dificilmente vai ter história de Matinta Pereira. Então, é um mapeamento assim muito grande, bem distribuído dessas personagens. Pô, a gente tem Cobra Grande aqui em Belém. A cidade está em cima de uma cobra grande, Pois né? é, e essa Então, história aí? então tem muita, muita história. Eu diria que a personagem que tem mais história é a Cobra Grande, É né? mesmo? Embora a Matinta Pereira tenha muita também, mas não é em todo canto. Curupira tem muita história, mas onde não tem mata também não tem mais história de Curupira, mesmo no interior, né? Nos centros urbanos não aparece história de Cobra Grande ou de Curupira. Mas também não quer dizer que o imaginário está sendo alijado, despachado, porque não tem mata e o progresso chegou. Pô, a gente pega aqui um prédio como o Manuel Pinto da Silva, que é Isso. o símbolo do progresso e tudo mais, porque tem de assombração. Ali tem uma amiga, Keila Luz, que é Nossa. especialista em assombração de lá, né? Então, esses prédios históricos têm muita história. Inclusive, eu estou Como é escrevendo o nome agora dela? Desculpa, Paulo. Keila Luz. Keila Lu já tá convidada para Ah, vir vai ser aqui no muito bacana, programa, cara. Vai ser um tá? papo marcante aqui. E Obrigado. aí, o que que acontece, mano? Eu estou escrevendo agora as histórias de assombração do Augusto Meira. Tá Assim, as certo. assombrações do Augusto Meira, porque essas escolas todas têm história para não acabar mais. Inclusive, no período da reforma, eu fiz amizade, eu era da comissão de reforma, eu já sei nisso, né? Já vivia lá, já tava com a Grande perna abraço, tuíra. professor Um abração pro Jacenilson. Jacenilson. Eu já Saudade tava de com a ti, perna cara. tuíra, mano, tanto pau. Tanta poeira, Aí né? tossia, voava caco de telha, de tanto pau que eu engolia lá. Nós todos, né? E aí, o que que aconteceu, cara? Fiz amizade com o pessoal, tem um monte de histórias, um monte de relatos dos trabalhadores da obra, mas o mais marcante, um deles, né, que eu não vou dizer todos, né, não dar todo spoiler, né, foi num dia, num sábado à noite, em que o maquinário, uma betoneira, estava trancada numa sala, na sala da Zilma, primeira ainda lá, Sim. e ele ligou sozinho. Eita. Aí o cara, o vigia desesperado, gravou um vídeo, mandou pro Magno, que era um engenheiro. Olha, seu Magno, ligou sozinho aqui. Aí tá, o Magno mandou para mim, tá, aquele negócio todo. Aí eu fui lá conversar com ele, mas Magno, não foi um mau contato, não passou um gato aí, ligou. Aí ele falou, Pois é. professor, vou lhe mostrar um negócio. Foi me mostrar o disjuntor desse tamanhão. Ligue aí. O bicho era muito pesado, cara. Não tinha como um gato fazer isso. Aí eu também sou espirituoso, né? Eu falei, Magno, é o seguinte, sabes o que que acontece, meu irmão? Essas histórias têm uma conexão com esse ambiente. Esse ambiente é um ambiente escolar, que é caracterizado pela presença de muita gente, de muitos estudantes. Então, as assombrações estão com saudade da molecada, cara. Estão querendo ajudar aí na reforma da, da escola, para concluir, para ver se os alunos voltam, Ah, cara. Então, no meu trabalho, e isso eu tento passar para os alunos, o trabalho não é para aterrorizar as pessoas, mas sim para despertar a curiosidade. A curiosidade é a grande chave para a valorização desse conteúdo, inclusive, perfeito. né? Então, não é para assombrar. O livro que eu escrevi sobre a loira do banheiro, puxa, eu lancei em 2017. É uma história que, quando eu dava aula para criança, a gente vai emendando uma história na outra, né? Eu dava aula para criança no Celina Anglada, uma escola do estado, a primeira escola em que eu trabalhei, eu era da sala de leitura, mano. Aí Celina chegava lá, Anglada ali no no Guamá, Guamá, no né? Guamá. Guamá. Aí eu chegava lá, gente, vocês querem ouvir histórias, querem tocar, tal? Não, história, história. Que história vocês querem? Impressionante. A maioria das vezes era, quero a história da loira do banheiro. E menino, quando gosta de uma história, não se importa de repetir. É sempre a mesma história. Aí tá, gente. Toda vez que eu contava, e eu conhecia alguma versão desde criança, né? Aparecia um sacana do moleque com um detalhe novo. Não, tio, não é só ligando e acendendo e apagando, não. Também para evocar a loira, né? Se jogar um cotoco de lápis dentro da privada, a privada é a palavra que eles usaram, né? e apertar 3 vezes a descarga, ela aparece também. Aí eu fico, Tem isso? tem, mas, rapaz, é muita história. Ah, E aí o que que rapaz. eu fiz? Eu fiz uma história dentro de outra história. A história a minha história é os meus alunos reunidos. E aí a história da loira do banheiro sai da boca dos alunos. Cada um vai contando um pedaço. Cara, ficou um negócio assim gostoso. Agora, claro, as ilustrações do Bacana. Maciste Costa que metem medo, né? Porque o desenho. E Tem aí. aqui? Tem Não aqui? tem, não Não tem, não tem aqui trouxe. dele, né? E aí o que que acontece, mano? Mas o pessoal pode procurar no site da editora Pacatatu, tá disponível lá. Perfeito. E aí, mano,
Quando eu lancei em 2016, a capa tem que impactar, né? Sim. Eu fui no estande da editora Pacatatu, os pais entravam com as crianças, escolhem um livro. Aí o menino dava de cara com a loira do banheiro, né? Aí já ficava assim, cara da loira do banheiro. Aí a mãe desconversava, não, meu filho, não sei o que lá, não sei o que mais, não sei o que. Aí o negócio sem pé nem cabeça. E aí davam volta, voltavam para comprar a loira do banheiro. Eu percebi que tinha um certo receio dos pais, do menino ficar assombrado, ficar com medo de ir ao banheiro da escola. Mas o que que acontece? É uma falta de percepção do que é a leitura. A loira do banheiro só aparece, e essas narrativas têm um fundo pedagógico também, só Olha, aparece se você perturbar. Ela tá sossegadinha lá, o moleque vai evocar e invocar a loira do banheiro. Então a ele mordida. vai levar o dele, né? E aí, eu até pensei em escrever à época um ensaio chamado Em Defesa da Loira do Banheiro. Aí depois a febre passou e tal, ficou por isso mesmo. Mas tem disso, né? Acho que é um conteúdo que desperta a curiosidade, que é infalível. Quem é que não gosta de ouvir uma história bem contada, né? E uma Pois história é, legal não. assim que, tá doido, é muito Legal, bacana. impressiona, né? Chama Rapaz, não tem atenção. erro, né? Paulo, eu queria que você falasse um pouco assim, a respeito dessa obra aqui. Assim como a primeira, né? São muito parecidas, assim, um Sim, processo de mesmo produção, princípio. mesmo Só princípio, tem uma né? diferença, né? Que esse aqui foi patrocinado e foi coloridão, né? Pois é, Aí né? esse colorido é mais caro, né, gente? É, E aí o outro foi preto e preto branco, e né? branco. O Mas que é também. linda, Não, viu? Eu, que não eu tem tenho um. meus elogios Ah, guardados mas aqui ainda. bacana. Queria saber, assim, os maiores desafios para você organizar com esses autores participantes, né? Porque cada aluno desse aí é um universo, né, cara? Eles Eles são únicos. têm. Como é que você conecta? Não sei se eu vou falar bobagem, É, mas assim, como é que você conecta, assim, meio que a estética, o estilo dos capítulos não, isso é produzidos? bem interessante mesmo. Isso é importante chamar atenção para isso, porque o que que acontece? O meu trabalho como organizador é super tranquilo. Eu só tenho que ler todos, ajustar todos, só Só, isso, só só isso. isso? Ler todos, consertar todos naquilo que deve ser consertado, mas o conserto não é feito simplesmente porque eu quero consertar. Eu esclareço o menino de por que fica melhor assim, e aí a gente vai moldando o texto. O primeiro texto que eles trazem é uma massa bruta, né? E aí, na maioria dos casos, então a gente vai moldando aquele vaso apropriado, né? Então, o que que acontece? Fazendo isso, aí eu escrevo um texto introdutório. Eu não preciso de nada, porque eu já li tudo, então eu já tenho muita familiaridade, faço o texto tranquilo. E aí é isso. O trabalho, o processo é esse. Né? A minha parte no trabalho vai se construindo no processo. Eu só faço sentar e escrever, né? Eu escrevo compulsivamente, então não tem problema. Mas você chega assim e Agora, pede deles é, assim, digamos assim, há um critério, deixa eu tentar me expressar assim. É, como você cobra deles tá, esse tá. texto? Não, é o seguinte, não tem nada Não disso, tem nada não disso. tem Ah, padrão. Porque eu também não quero bacana. engessar. Porque Exato, senão legal. vai ficar que nem a redação do Enem, né? Que é uma Pô, forma, pois cara. é, Olha, né? tá aqui a forma, preencha aqui. Faça uma introdução, primeiro argumento, segundo argumento, fecha com a proposta de intervenção. Proposta de Pô, fica um intervenção, negócio né? assim engessado, né? Eu fico preocupado com esse tipo de coisa, que, por exemplo, uma vez foi muito engraçado, um aluno veio me mostrar uma cartinha de amor que ele tinha feito para uma candidata, né? E aí ele terminou com uma proposta de Até tomar uma intervenção, pô. cerveja. O cara termina uma carta de amor com uma proposta de intervenção, não tem uma coisa que mate mais o clima do que isso, né? Então, o que que acontece? Cada aluno escreve no seu nível, no seu estilo e respeitando a natureza do seu narrador original. Olha que Aquela, bacana. aí tem uns casos, por exemplo, meu avô falou uma palavra assim, professor, foi assim desse jeito que ele falou, vamos respeitar. É o traço de Coloca. oralidade que respeita, Por exemplo, tem uma deixa eu ver, palavra assim que. negócio, pavulagem em alguns textos. Não lembro se dessas, porque tem uma antologia anterior, né? Tipo assim, esse São negócio de narradores. visagem, esse negócio de Visagem. assombração. Em alguns casos, deixa eu ver, não lembro se nessas antologias ou se numa anterior que eu fiz, que foi o laboratório de tudo isso, que é o Narradores do Guamá, tinha a expressão paresque. Pô, bacana, coloca o Paresque. paresque. Paresque Paresque é o parece. não, é uma contração, parece que. Aí tu viste, aí, Eita, parece que eu vi uma visagem, o fulano viu uma visagem, parece que, né? paresque. Então, pô, é sonoro, né? Então, se eventualmente acontecer, eu deixo passar.
Qual, Porque nome, também, qual o nome que se dá para isso cara, é na regionalismo. língua portuguesa? É um regionalismo, é um Regionalismo, né? regionalismo. Né? Então tá cheio disso. É pavulagem. Pô, pavulagem é uma palavra muito bacana, né? Que Conhecida. não é nova, né? E assim, era até erudita, né? O sujeito é muito pávulo. É o que virou pavulagem, né? Então, assombração, desmentido. O cara, pô, deu uma topada, o pé tá desmentido. Em Desmentida. outros contextos, o camarada pensa que alguém que estava contando uma mentira e foi desmascarado. Mas pra gente não, desmentido é um membro fora do lugar, o dedo está deslocado. Quebrado. Então, essas coisas quando aparecem, eu deixo e assim, se houver necessidade, a gente insere uma nota, né? Aí entra o trabalho de revisor mesmo, né? Não só de Isso. orientador, porque o livro não é feito para ler, ser lido aqui, é feito para ser lido em qualquer lugar, né? Então, Perfeito. mas esses meninos que participaram do projeto são meninos que já têm, na sua grande maioria, uma intimidade com a palavra escrita. Então, eles sabem gerenciar, conduzir de tal forma que as coisas fiquem no seu devido lugar. Então, o meu trabalho acaba sendo mínimo com a maioria dos meninos, né? E também tem um outro Perfeito. item, Luciano. O camarada, quando vê, cara, é um negócio assim. Os meninos ficaram muito emocionados. O lançamento, como citaste no início da nossa conversa, foi lá no nosso teatro, um teatro que a gente batizou com o nome de Nilson Chaves, Isso, Chaves. porque é um ex-aluno da escola, um ex-aluno Isso. ilustre. Ele foi super gentil, ele tocou no teatro no Olha, dia da fala um pouco disso inauguração, aí. No a dia inauguração da da inauguração. inauguração da escola. Ele estava tocando lá. A inauguração do, por exemplo, eu e o Celtinho e o Flordeval tocamos. O Flordeval tu conhece, nosso Flordeval. amigo, Grande pô. abraço, Abração pro amigo Flordeval, Flordeval. nosso. Percussionista de mão cheia, hein? E ele tocou com a gente, ele já tinha deixado a escola, foi lá só para tocar com a gente na inauguração da biblioteca. O governador entrou lá, a gente estava tocando. Ele, o secretário de Educação e a tropa toda, né? Sim. E lá, quando ele entrou no teatro, quem estava tocando era o Nilson Chaves, cara. Bacana. E aí a gente resolveu homenagear, ele foi super prestativo e tudo. E, pô, é um nome de peso, né? Sim. E no dia do lançamento do livro, eu não assinei nenhum livro, não autografei nenhum livro, só estava nas relações públicas, né? No caixa. No caixa. Perfeito. E aí a gente colocou, dos 19 autores, um menino não quis participar, que é um menino especial, não se sente à vontade na multidão, então a gente Não, respeita aí tudo também. bem. É. E o outro autor ficou doente. Aí não pôde, então, dos 19, 17 compareceram, nós colocamos 17 mesinhas daquelas brancas no palco, e aí as pessoas começaram a chegar, as famílias, e aí adquiriam o livro e iam para cada um dos alunos autografar. Cara, foi muito Perfeito. bacana, muito Muito emocionante. bacana. As famílias vieram, a escola providenciou um coquetel, né? Um Legal. salgadinho, um negócio Faz de parte, uma né? bombinha, né? Então foi muito Faz bacana, parte. cara. As famílias, a professora Júlia abriu o evento, né, falando como diretora da Bacana. escola, a professora Júlia Miranda. E aí foi muito engraçado que ela abriu o evento e ela teve que fechar, porque as famílias não queriam ir embora. Ela teve que desligar a caixa de som, porque durante todo o evento ficou tocando, mas tocou só música do Nilson Chaves, para fazer Legal. jus ao nome do teatro, né? Sim, E a sim. meninada tirando foto e tudo mais. E apareceram ex-alunos, dentre esses ex-alunos também ex-alunos ilustres, por exemplo, o Edmilson Rodrigues esteve presente, Ou no caso, comprou os o 2 livros, ex-prefeito, o né? ex-prefeito, Ele foi aluno que ex-deputado, ele morava, se não me engano, pelo na bairro. Tem Conselheiro, muito essa mora na história, Conselheiro, né? até hoje tem a casa da família dele lá. E foi muito bacana ele e outras pessoas, tantas pessoas terem ido. O Roberto Ribeiro, nosso amigo da desenhista da capa, foi, ex-professores da escola. Foram mais de 100 pessoas presentes ali. Uma festa E no bonita, trânsito, né? sabe? Foi muito bacana. E assim, a gente ficou muito orgulhoso. Isso teve uma repercussão depois, Luciano. Pois é, Né? Paulo, eu assisto aqui, eu imagino lá na hora o impacto nas famílias. Muito choro, mano. É, Teve vovozinho que chorou. olha aí, porque é muito diferente, né? Cara. É uma criança, ou, quer dizer, são adolescentes já em contato. É em contato, na verdade, já fazendo parte da Fazendo, história, cara. né? Mas Produzindo, quando foi que tu escrevendo, escreveste a primeira publicando. coisa que tu publicaste? Pois A é. gente faz isso depois de velho já, né? Depois de E velho, meninos, os adolescentes, meninos. 16, 17 anos, cara, tu tá fazendo parte de um livro. Aí as Isso. famílias, Luciano, foi muito engraçado que tem um caso assim. Olha, esse aqui é meu avô. Olha, eu que contei essa história, viu? Eu que contei essa história. A pessoa se sentindo importante, cara. Então,
uma massagem de ego, Desculpa, assim, Paulo, tu muito sabia que eu bacana. já ia perguntar isso? Então foi muito bacana, cara. E aí depois que a gente se viu, teve uma matéria da Agência Pará, e depois, já no mês de julho, saiu uma matéria de primeira capa no Caderno de Cultura da TV, do Jornal Liberal, cara. Primeira Legal. capa, nossa lata lá, toda meninada reunida numa foto coletiva. Cara, uma matéria linda. A gente vai colocar Bom, num quadro. legal, reconhecimento, Cara, né? e aí o que que acontece? O pobre, quando aparece no jornal, é porque foi algum crime, pô, ele foi assaltado, foi atropelado. A meninada apareceu por algo positivo. Até Pô, porque coisa boa. não vende muito jornal, né? O É. que vende, parece que a desgraça vende mais do que as coisas positivas, né? Então a gente Não, isso é apareceu. fato, né? E foi Isso é muito bacana, cara. E verdade. assim, está todo mundo muito feliz. Temos agora um próximo evento coletivo, que é na Feira do Livro. Nós vamos para o estande da Seduc, dia 21 de agosto, a partir das entre 6h30, das 8h30 e 20h30. Toda a meninada lá no estande da Seduc para autografar o livro, Bacana. Vamos né? fazer essa divulgação aqui, Paulo, Sim, sim, porque sim. a Feira do Livro, ela começa, se eu não me engano, agora dia É dia 16, 16 e vai né? até dia 22. Vai até o dia 22. E Vai ser daqui a mais uma curta. semana, né? Daqui a 2 Vai ser mais semanas. curta. Então a meninada É, já tá com mais o cabelo curto. no bob, mano. É, para participar, né? Então eles vão estar presentes lá. O que? É tarde de autógrafo? É noite, é noite. Noite de autógrafo? 18h30 em diante, a meninada tá lá, Legal, estaremos lá. todo mundo arrumadinho, né? Todo mundo Bacana. passou extrato, pai cheiroso, né? Extrato. Sabe o que é extrato, Celton? Ele sabe, Perfume, ele é do sabe. tempo, ele sabe, né? Então, Extrato, a minha avó fala isso, eu ainda tenho bacana, avó, pô, cara, tem quase bacana. Uma 200 benção, anos. uma benção. É, Pô, deve ser uma uma biblioteca, Bíblia né, sabe cara? muita coisa, Então, cara, pô, isso sabe aí, muita coisa. essas experiências é que, pô, não tem dinheiro que pague, Cristiano. Não Não tem, tem, né? É meu muito irmão. gratificante, Não né, Paulo? tem. Eu queria te parabenizar por essa atitude aí, por essa ação. Cara, na verdade, isso daí é um grande presente para a sociedade, Mano, né, valeu. Paulo? E muito, muito, muito bacana, muito interessante esse teu projeto, né? Isso não vai acabar. Não, Isso agora aí é vai. difícil É porque difícil, né? eu disse, gente, vou Cara, fazer o segundo livro e tá tudo bem. Aí, professor, eu quero participar do próximo, rapaz, começa a mesma coisa, do primeiro pro tá segundo, do vendo segundo só? pro terceiro. Então, É, provavelmente vai chegar um momento em que a gente vai ter uma certa máquina para fazer isso, né? De isso. recurso, inclusive. Se a gente constituir público leitor, o nosso grande desafio agora é transformar o nosso alunado também em público leitor. Porque o que, Isso. que acontece? No lançamento apareceram muitos familiares, mas os alunos não frequentaram como assim a gente gostaria que frequentassem, né? Para adquirir o livro e tudo mais. Tem aluno que não tem condições de comprar, tem aluno que não tem interesse, tem aluno que também nem toma conhecimento dessas coisas, apesar da gente estar falando o tempo inteiro na escola. Então, depois dessa experiência da Feira do Livro, nós vamos ter um evento interno em que os meninos vão ter oportunidade de falar, fazer o seu depoimento, que é um bate-papo para o público interno do Augusto Meira. E a gente vai falar da importância também de quem puder e tiver interesse adquirir o livro, porque se a gente constituir caixa, a gente faz o livro tranquilamente. O próximo, Eu queria falar né? duas coisas aqui. Olha, vocês são capazes, alunos. É porque tu moras ali na beira do canal do Tucunduba, se bem que o Tucunduba Pô, tá tem. melhor que a Doca, Cara, tá né? bonito, né? É muito bonito, diga-se de passagem. Vocês são capazes de escrever, de pensar, usa aquilo que vocês têm de mais precioso, que é a capacidade de raciocinar. Vocês são capazes de participar de um projeto como este aqui, organizado pelo professor, grande professor, amigo querido Paulo Maués, né? E uma segunda coisa que eu gostaria de falar, Paulo, é a gente consegue comprar onde essa obra aí e quais são os formatos que está disponível aí no mercado? Olha, esse livro aqui é na imprensa oficial do Estado, ou então procurando a gente lá no Augusto Meira, né? Tem uns lá e a gente vai vendendo. E eu sou organizador, Michael Zauski, sabe? Eu sou organizador, o caixa, o empresário. Eita, vai devagar, cara. Fala devagar essa coisa. Isso é É muita, importante. é muita função. É o Então, gerente da coisa poxa, não é, toda. cara? Ou seja, eu bato escanteio e corro para cabecear. E, e ainda sou o gandula para pegar. Então, o pessoal indo ao Augusto Meira consegue comprar
lá com a gente, mas e na imprensa oficial do estado esse aqui, né? Mas o outro a pessoa consegue comprar. Esse daqui também tem na loja física da Pacatatu. Aquele outro lá a pessoa consegue comprar na editora, na livraria da editora e também no site. Qual Já o está no endereço do site. site? O site é Editora Pacatatu. www.pacatatu.com.br, Pacatatu.com.br. né? Inclusive tem os meus livros também, os 30 livros lá que eu também Legal. só sei fazer isso, É né? Só uma sei ler e editora, escrever. Paulo. É Editora editora. paraense. A editora Pacatatu é a maior editora do Pará. É uma microempresa, mas em termos de quantidade de livros que compõem o seu catálogo, ela é a maior editora. Olha, Né? Então, bacana. é uma editora de muito prestígio e que Sim. me acolheu. Eu publiquei o meu primeiro livro em 2004 lá. Já Então, de existia lá para cá, Pacatatu. já existia. Uma editora que passou dos 20 anos aí, que dure mais uns 200. E aí, o que acontece? Eu fiquei super feliz. Um agradecimento aqui ao meu amigo Armando Alves, que é o editor, a Sandra, a esposa dele, porque acolheram os meus alunos com o mesmo carinho com que me acolheram Olha sempre, aí, que bom. sabe? É muito Então, importante destacar isso. esse... Muito Não, obrigado, sem querido dúvida. casal. E assim, esse tratamento profissional, Profissionalismo, né? poxa, faz muita diferença, né? Dos Totalmente, meninos né? sentirem como o texto se amadurece e como o livro vai surgindo, né? E esse livro em particular, isso tudo é um desdobramento deste primeiro, tem um selo, tem dois selos, na verdade, Luciano. O primeiro Pode divulgar, é Paulo. o Pode do divulgar isso aí. NUPCEAM. A gente Que é escreve. Nupcian? NUPCEAM é o Núcleo de Pesquisas e Estudos do Colégio Estadual Augusto Meira. A gente Legal. criou isso exatamente para ter um selo para carimbar todas as nossas produções. Os meus livros têm esse selo. Perfeito. A partir de determinado, a partir deste, esse foi o primeiro. Né? Eu vou lançar um livro novo na Feira do Livro, que é um livro sobre um personagem um tanto quanto controverso, que é o Ataíde, é um protetor da natureza lá do Mangue, da região do Salgado, né? Certo. Que ataca as pessoas que vão, por exemplo, tirar caranguejo quando não é tempo de tirar caranguejo. Sem Né? autorização da Aí ele entidade. ataca de modo brutal, viu? Porque ele pratica uma violência assim que a gente não pode nem comentar aqui, né? Ele tem uma pequena peculiaridade que não é bem pequena, né? Ele tem uma parte do corpo dele que dá a volta no pescoço, né? Pula E essa aí, parte. aí, Deu até medo, vou andar na parede aqui. aí, Encostar na aí o parede. que acontece? Falando assim, parece que é um negócio assim, pô, obsceno, brutal. Não, mas ele tem uma função. E assim, o rapaz, quando dói em determinadas partes, o camarada respeita. Né? Então, assim, ele literalmente arregaça o negócio, né? E aí eu desenvolvo um trabalho Senta o sério, né? pau. Mas e se tentar correr, ele laça, Com viu? ele Ainda laça. tem isso. Então, esse livro já tem esse selo do Nupeciano também. E o outro selo que tem aqui é o selo dos 60 anos do Augusto Meira. Esta publicação ainda está no pacote da comemoração dos 60 anos do Augusto Meira, que é uma escola de É uma primeira 1965, tiragem, no né? caso, é uma tiragem Sim. especial, E né? aí, é, esse núcleo de pesquisas tem como, assim, produção imediata o Jornal do Augusto Meira, eu também coordeno, e agora, no mês de agosto, a gente já vai lançar o primeiro número da revista Papagaio, que é uma revista literária, uma revista acadêmica, uma revista de divulgação científica e cultural. Então, é a Legal. agenda principal da escola, né? O que há de principal a gente coloca na revista. O que há de circunstancial, olha, teve uma palestra do fulano de tal, a gente coloca no jornal. Mas, por exemplo, agora está acontecendo uma exposição. Exposição Valcir Monteiro, O Homem das Visagens e Assombrações. Que Legal. aí são obras do Valcir em edições variadas, objetos que pertenceram a ele, como, por exemplo, remos, que faziam parte do acervo dele, lanças, flechas indígenas, também obras raras. Pô, tem um exemplar da história do Império, cara, de 1865. 860? Época 1865, do Império, né? né, que fazia parte do acervo dele, e foi um material que eu herdei, que o Valcir faleceu em 2019, eu trabalhei com ele por 20 anos, e assim, tinha uma biblioteca, um acervo fantástico, que só serviam diretamente a duas pessoas, a ele e a Ah, mim, ele. porque assim, era eu que frequentava, né, tal, então tinha, para você ter uma ideia, tinha a chave do apartamento dele. Ele viajava e ia para lá estudar, escrever, mesmo quando ele estava para lá e tal, entrava, pegava, lia os livros, escrevia lá. Consultava. Parte dos meus trabalhos acabou sendo escrita ali, né? Então foi assim um presente
do Átila Monteiro, que é o filho do Valci, né, destinou a mim parte do acervo dele. Então, o acervo dele que trata de literatura da Amazônia, de lendas, tá todo comigo. E aí eu pensei, gente, eu acho que foi uma dádiva, né, que eu recebi, que pô, é injusto que isso fique só comigo. E aí eu conversei com o Marcelo, com a Edna, né, com a Fátima, a Érica, o pessoal de linguagens. Vamos fazer uma exposição? E aí foi muito bacana, Muito porque a bacana. exposição foi feita também com a participação dos alunos. A gente tem Legal. registro disso tudo, né? Tem vários vídeos no meu canal no YouTube, é o meu nome, Paulo Maués Corrêa, Sim, dá esse né? contato daí pra gente. Quem te quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, Paulo Maués Corrêa no YouTube, Você eu coloco faz mais. live semanalmente, Muita live. Paulo? Não tem Não assim tem um dia uma específico, não, né? periodicidade. Não, é Não. quando dá na telha, quando E tem vai, tempo né? também, né? Isso. E aí a gente tem isso tudo registrado, cara. Participação da meninada. Então, Bom. esse é um evento como esse rende uma matéria na revista. E aí a gente começou assim, deixa eu escrevendo aqui. Aí vou fazendo aqui, convida a menina para produzir, vá, aí vai colocando lá. E aí, cara, de repente a revista tem 160 páginas. Como que Nossa, é é muita isso? coisa, cara. Agora, é claro, uma revista virtual, né? Que Isso. a gente pretende realmente profissionalizar no sentido de depois de 2 números a gente vai tentar solicitar a indexação, né? Para ser uma Sim. revista de verdade, que tenha um registro, um batismo, né? Para não Bacana. parecer uma coisa de fundo de quintal, pô, um negócio mais profissional. E Legal. assim, está sendo muito interessante porque a comunidade está se mobilizando, os professores estão entregando também artigos. A parte final é com artigos acadêmicos, porque eu quero Bacana. indexar como revista cultural e acadêmica, revista Científica, né? científica, né? Acadêmica. Né? Bom, depois aí a gente vai E, fazendo a coisa Paulo, evoluir. são temas diversos. Muito. Não tem um negócio fechado, não. Não. Então, por Ah, exemplo, tem tá. matéria sobre a reforma da escola. Tem matéria sobre uma metodologia que eu apliquei lá, tal, tal. E faz uma matéria e tem um resultado. Deve haver participação dos alunos. Tem participação de alunos. Um aluno escreve sobre cinema, então faz lá uma crítica de cinema, coloca na Bacana. revista e tal. É muito variado. Muito, né? Não tem, é aquela história. Eu não gosto de deixar nada engessado. Tem que ser fluido mesmo. Sim. Somente a finalidade tem que ser determinada. É cultural e é científica. Pronto. Né? Então, também tem o selo do NUPCA. A gente só está esperando a professora Júlia voltar das férias para a gente fazer um evento para lançar, porque esse é um negócio que não Bacana. tem. Nenhuma escola do Legal, estado tem legal, revista. legal. Né? E aí é mais uma coisa que a gente está produzindo É lá, digital, né? a digital. Digital. Não dá para imprimir, Não né? Já dá, né? pensaste? É. Eu Cara, ia perguntar que a obra só está Lendas e impresso. Só Assombrações impresso, são mano. impressos, Só só impresso. físico, né? E Tem a aí. proposta de lançar em Não, a e-book? gente está Não faz. tentando fazer primeiro o impresso, porque o que acontece? Eu É, acho mais bacana. é segurar o livro. Segurar o Sim, livro. Como a gente está trabalhando com narrativas tradicionais, sim, esse espelho do formato, da materialidade dele, sim. também tem que ser respeitando Sim, essa sim, sim. tradicionalidade, né? Que aí eu acho muito mais interessante. E outra Legal. coisa, pô, também tem uma coisa que tem a ver comigo, né? Eu tenho, deixa eu ver, com esse livro, são 35 livros escritos ou alguns são organização minha, né? E eu só tenho um e-book. Cara, eu esqueço desse e-book. Porque eu também nunca autografei o e-book. Pô. É um negócio. Aí fica Olha, virando sabe que eu não me acostumo com essa um livro história de bastardo, pô. e-book, cara? Eu acho que a gente faz Né? parte de Então, uma. Não, fazemos parte de uma nossa geração geração, cara. que isso daqui é uma espécie de EAD, né? O Ou, né? autor não tá Não aqui, tá mas aqui. eu posso Ah, falar aqui mas, rapaz, do ensino. Olha, eu posso ensinar a respeito desse conteúdo aqui lá no outro lugar. Eu levo comigo, tá aqui, olha, a gente vai estudar esse material e se hoje. faltar luz, tu pode pegar uma lamparina. Agora, vai ligar teu computador como? Mas, rapaz, Pois é, é descarregou a bateria do ecologicamente celular. correto, né, cara? Não, sem Né? dúvida, né? E aí, Além da cobra na o orada. livro continua sendo. Não, acho que vai ser Ah, difícil de eu matarem o adoro, livro, cara. né? Matarem o livro, né? E Isso. aí. Não tem como, atravessou Não, não tem, milênios aí. cara. Tentaram matar, Não né? tem, não Mas, tem, não dá. enfim, falando em livros, Paulo, aqui tem um momento no nosso podcast que é chamado de cardápio cultural e cardápio científico, né? Bacana. Então, na verdade, são dicas, Legal, legal. são alguns informes que eu trago aqui pro público. Agora, é assim, eu não sei o que vai ser hoje cardápio cultural nem cardápio científico, que para mim tudo isso aqui é ciência também. Né? Olha, eu trago aqui esse material, tá
tudo empoeirado. Olha o livro de quem? Olha, até jogar aqui uma barata aqui. Deixa eu ver. Olha, tem anotações, tem. Eu não sei nem o que tem aqui dentro, cara. Tá aqui, enfim. Livro do Ozzy. O Ozzy, para quem tem acompanhado aí nos últimos dias, né? Ozzy faleceu no dia 22, se eu não me engano agora, né? Foi divulgado hoje a causa. Foi um problema no coraçãozinho dele, né? Enfim, hoje eu não quero me emocionar como eu me emocionei na última aula, mas eu amo esse cara aqui. Aquele ali foi o meu primeiro disco, né? Isso que estragou a minha vida, cara. Porque esse trabalho aqui, eu lembro que eu comprei esse álbum em 97. Na gramofone, Já mano? não, mas quando? Eu comprei o tributo Ozzy Osbourne Randy Rhoads Tribute, né? É um tributo ao primeiro guitarrista dele que faleceu de forma muito estúpida num acidente de avião. Em um outro momento a gente pode falar mais sobre a banda do Ozzy, né? Mas aqui, olha, eu tenho. Esse disco aqui mudou a minha vida, cara. Bacana, Eu, bacana. eu, eu conheci esse trabalho aqui em LD, na verdade, de um amigo meu que havia chegado do Japão, bicho. Aí foi quando eu comprei e ganhei minha primeira guitarra em 96. E engraçado, cara, que quando eu comecei a escutar som, eu não comecei escutando rock nacional, né? Eu acho que eu não sei se isso também é regra, né? Eu comecei escutando heavy metal, acho que é aí que me estragaram. Eu comecei escutando isso, cara. Eu falo às vezes para algumas pessoas e acho assim até graça, né? Mas enfim, eu gosto de muita coisa de rock nacional, gosto de MPB, adoro música brasileira, é a música mais bonita do mundo. Eu gosto de falar isso, né? Música popular paraense tem muita coisa bacana, mas tem esse universo aqui que eu acho que é paralelo ao que a gente vive, né? Ozzy Osbourne. Eu tenho muitas coisas do Ozzy e o Ozzy não deu para trazer tudo, né? Porque, enfim, tem esse livro do Ozzy, tem um outro que eu não achei. Ozzy pertencia a essa banda aqui, Black Sabbath, né? Tenho algumas biografias do Black Sabbath, sua primeira banda, né? Tá aqui, olha, o Ozzy ainda tava inteiro, né? Aqui ainda tinha cabelo, né? A sua última apresentação foi num trono, né? O cara não conseguia nem ficar em pé, ele fazia força para se levantar e abraçar os amigos, companheiros de banda ali, né? Mas a doença não deixava. Mas o heavy metal fez ele continuar com força, né? Nesse último evento da banda do dia 5 de julho. E esse cara aqui é o inventor, né? Guitarrista do Ozzy, foi o cara que inventou o riff, né? O som pesado ali. Engraçado, duas notas só, né? Tônica e quinta. Já E foi. você tem ali os maiores clássicos do planeta Terra, né? Produzido, fabricado por Tony Iommi. Trago aqui um. Esse aqui é o CD que é o trabalho que eu mais gosto do Black Sabbath, que é o Master of Reality, né? O seu terceiro álbum de 1971, se eu não me engano. Acho que é isso, tá? Adoro aqui, tem um. Tudo é clássico, né, cara? Todos os álbuns do Sabbath é clássico. E quebrando aqui um pouquinho com essa banda inglesa que está de volta desde 2018 no Brasil, Cradle of Filth. Eles vão tocar dia. Cadê? 23 de agosto em São Paulo, no Carioca Clube. E estaremos lá nesse sábado batendo muita cabeça que esse cara, esse trabalho aqui não é o lançamento desse disco. Eu tenho três álbuns do Cradle of Filth, mas foi o que eu achei lá nos meus arquivos, né? Eles estão vindo ao Brasil agora para divulgação do álbum The Screaming of Valkyries, né?
que é o seu último trabalho, que é assim fantástico, impecável em qualidade e muita pancada sonora. Os caras tocam muito, né? E fora que a tecladista é muito bonita. Tudo bem? É isso aí, minha gente. Olha, uma outra divulgação aqui que eu vou falar depois no final do programa. Eu vou me conter um pouquinho, tá? Que é essa pequena maquete sobre o espectro eletromagnético da nossa ex-aluna Letícia, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso segundo bloco aqui, né? Nosso segundo tempo. Ô, Deixa eu Luciano, mas antes disso, mano, respirar. convenhamos, né? O Ozzy soube sair de cena em grande Porra. estilo, né, cara? Depois de Cara, fazer um show, você falou né? igual a Tá todos que doido, o negócio é assim cara impressionante, cara. impressionante, o cara incrível isso, né? Olha só, não é porque ele faleceu, eu conheço o Ozzy Luciano, há quase 30 anos. o pessoal que é mais novo não entende o Não. que. Pô, eu tô todo arrumadinho, né? Eu queria ver com a minha camisa do Balanço do Rock, né? O Balanço do Rock Sim, que do completou grande do apresentador Beto Beto Fares, né? Fares, sim, E da aí o que que Cultura acontece? FM. Eu revisei, eu vivi ali, né, o surgimento e tal. É bacana que o pessoal não tinha nem acervo, né? A molecada que levava disco pra lá pra escutar. E aí eu tive a oportunidade de revisar um livro comemorativo de 30 anos do Balanço do Rock lá da Alguém falou TV sobre esse Cultura. livro aqui, se eu não me engano, foi num bar que eu tava. Não tenho É certeza, mas tem bacana, uma cara, é muito produção bacana. Tem cada do história Balanço do Rock. engraçada. Sim, E aí eu ganhei duas camisas, né? certo. Do Balanço do Rock. Aí uma dava em mim, a outra eu dei pro Darlan, nosso aluno lá, que era o Darlan, guitarrista da escola. guitarrista, um garoto que toca muito, cara. E aí eu Um peguei abraço, lá, Darlan. um abração pro Darlan lá, que é talento. E aí, só que eu tava muito surrada, mano. Pô, não dava. O Beto Fares. Convidar o Beto Fares para vir Pô, aqui seria também, maravilhoso, falar cara. aqui sobre a história nossa, falar a história do Balança do Rock aqui em alguns minutos ou hora Rende, de mano. Rende, podcast. rende. Cara, né? Falta tempo para falar. Enfim, né? Paulo, eu queria que tu comentasse um pouco sobre as obras que tu publicaste, mas, cara, são 30. Cara, muita coisa. 30, eu não sei, mas assim, eu acho que cada obra é um filho, É, tem. né? É o cara para fazer filho. 30. Já pensou? Quem não tem Não televisão, lê é. ou faz filho? Não é, cara, o negócio é assim. Eu queria passar o tempo namorando, né? O tempo inteiro, mas só que Não não pode, dá, né, né, mano? cara? Não dá. Aí não dá. Né? Então o que que acontece, Luciano? Pô, minha vida é livro, né, cara? Minha vida é papel, então eu não sou caçador de histórias, cara. Eu adoro ouvir as pessoas. E assim, eu tenho toda uma técnica, né? Primeira coisa que eu aprendo quando eu chego. Agora não, já tô macaco velho, né? Eu também nem viajo mais, mas viajei muito tempo dando aula no interior. Então, eu ficava dando aula 5 horas por dia ou 10 horas por dia, o resto do tempo era livre. E aí eu ia conversar com a população, né? Primeira coisa que eu aprendi é como o povo se cumprimenta. Então, por exemplo, aqui a região do Baixo Tocantins é do caralho, aqui, moleque de longe, aí, então, aí, Isso não é a que Matita tá? Pereira, não? Não, é porque é o seguinte, o pessoal acostumado com as distâncias, né? Então cumprimentava de longe, mesmo se aproximando, aí, que tá? Aí, beleza? Tem uns mais sofisticados, né? São Miguel do Guamacho é muito bacana. Tranquilo, não é tranquilo, é Tranquilo. tranquilo, tranquilo. Então aprendia logo e me aproximando da população. A minha ideia era conversar e perguntar sobre as histórias, né? E assim, eu consegui história, rapaz, eu pegava história, andava sempre com as calças cargo, com um caderno enfiado aqui do lado, moleque, na van, pulando, balançando na van, e o pessoal vai, puxa a conversa aí, e pegava história na van. Cara, muita viagem, muita viagem. Então, o que que acontece? Isso rende muito material. Com Eu tinha um certeza. livro de lendas, que era um alfabeto mítico cultural das lendas, né, da Amazônia, que era de A a Z. Onde não tinha mito, eu enfiava cultura. Por exemplo, não tem mito com X. Aí eu metia um chibé. É cultural. E aí o que que aconteceu? Como seria? Esse trabalho foi crescendo muito, mano. E aí quando. E também não tinha condições de publicar ainda, né? Então ficou muito extenso. Não dá para publicar um livro de 1000 páginas. Aí o que que eu fiz? Dividi em 8, só com as lendas. Virou uma coleção Lendas Amazônicas. Desses 8, 2 já estão publicados.
Um é o Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia, e o outro é o Anhanga, Curupira e Mapinguari, que são os protetores da natureza. E o próximo diz respeito às lendas indígenas, que são o Jurupari, que é um legislador indígena que os colonizadores classificaram como um diabo, né? Por ignorância ou realmente para distorcer e desqualificar a mitologia local. As Icamiabas, que são as Amazonas, e o Rudá, que é o deus do amor, né? Na mitologia indígena. Mas tem outros volumes que são sobre o dinheiro enterrado, Fogo Fato, tem sobre o Boto, a Iara, tem sobre a Matinta Pereira, o lobisomem, tem sobre o. Deixa eu ver quem mais. Tem muita. Tem um só sobre lendas de pássaros, um só sobre lendas de vegetais. Então, a lenda do Guaraná, a lenda disso, a lenda daquilo. E aí é muita produção. Então, o que acontece? A minha formação foi dentro do acervo do professor Vicente Sades, no Museu da UFPA. Então Legal. é muito variado, cara. É um acervo de referência em relação à Amazônia. Então ele lia de tudo, cara. Tudo me desperta interesse. E assim, até quando eu viajei de férias, pô, a última vez que eu viajei de férias foi em 2013 para Santarém. Aí eu anotei tudo que aconteceu na viagem. Já nasceu um livro, Viagem a Santarém, Eita, que eu publiquei em bacana. 2000. Foi muito legal porque o patrocínio foi da imprensa oficial do estado. Também dou muita sorte. Eu comecei a fazer uns trabalhos de revisão para eles Talento, e Paulo. O cara é talentoso. não talento não tá rápido, não, brincadeira. Não, o Aí fazendo cara é muito trocadilho, né? talentoso. E aí o que acontece? E também não tenho aquela história de ficar esperando o bonde chegar, não. Eu vou fazendo, vou fazendo. E aí eu estava conversando com eles, ia ter o Salão do Livro de Santarém, e eles queriam uma obra de alguém de Santarém para lançar. Eu falei, cara, não conheço ninguém de Santarém que tenha um livro assim engatilhado, mas eu tenho um trabalho sobre Santarém. Aí traz aqui, eu levei, eles aprovaram. Publicaram. Eu separei da minha cota 50 livros, eu visitei 3 comunidades. Não foi no. Não é um livro para turista, não é o centro de Santarém, não tem Alter do Chão, não tem nada disso. São comunidades mesmo, no Rio Arapiuns, que nem é o mais conhecido, que lá é o Tapajós, né? No Rio Arapiuns. Cara, foi uma experiência maravilhosa. Tudo eu perguntava, esse passarinho, isso aí anuncia a chuva. Eu anotava, mas por que você anota tudo? Não, é que eu vou fazer um livro. Rapaz, eu vou falar isso assim, Eita. despretensiosamente, né? 2 dias depois que eu cheguei, toda hora. Aí, era o pessoal para puxar conversa com os meus cicerones lá, o pessoal que Sim, me sim. recepcionou, né? Na verdade, era para conversar comigo, para sair, para me contar alguma coisa para sair no livro. Então, a comunidade toda tá no livro, praticamente. Todo mundo que interagiu comigo tá no livro. E aí eu separei 50 exemplares da cota que me coube. E aí eu mandei para Santarém. Estive no Salão do Livro para lançar o livro, separei os 50. Aí eu mandei por um emissário para entregar um livro para cada uma das famílias. Aí eu não pude ir, porque era distante, eu fui correndo, né? Mas as notícias que eu tive foi de que foi um momento muito emocionante. Com Das pessoas certeza. se verem no livro, se enxergarem no livro, cara. Sim, E aí, pô, isso aí não tem preço, cara, não com tem certeza. preço, né? Comparando aqui a mesma A mesma coisa, né? coisa, a mesma Mesma coisa. coisa. Mesma Então, coisa. aqui, esse livro foi assim, teve um negócio muito bacana, que foi o fato, os dois, foi o fato de que, embora esse processo tenha sido conduzido por mim, toda a comunidade escolar do Augusto Meira abraçou o projeto. No Mas, lançamento, os professores estavam ali, mesmo quem não estava ali, ajudou preparando o coquetel. Foi muito bacana, o pessoal deu a força na divulgação. Então, eu não me sinto dono desse projeto. Esse projeto é desenvolvido por mim, mas é um projeto do Augusto Meira, cara. Do legal. Augusto Meira, porque Muito todo bom. mundo acabou, de alguma forma, se agregando e valorizando o trabalho, Isso é né? uma coisa, na verdade, exige muito esforço, né, Paulo? Isso é Bastante, um cara. trabalho. Eu sei que você está falando aqui que a minha parte é mais fácil. Ah, mas eu tô me segurando aqui para não te responder aí. Não, porque Eu vou também tem muita prática, respeitando. né, mano? Não, pois Tem é, muita porque prática, então acaba ficando eu sei tranquilo, que né? não é. Eu trabalho numa unidade técnica, Astério de Campos, e temos lá um professor também que ele tem algumas. Está até lançando, se eu não me engano, professor Neto. Grande abraço, professor Neto. Pô, bacana. Ele vai lançar o seu segundo livro, né? E ainda ontem eu almocei com ele e, cara, é um trabalho muito difícil, né? É difícil escrever.
É difícil. Tudo isso aí eu concordo. Publicar, divulgar, né? É, Vender, então. vender a parte mais Vender, eu acho complicada, que isso cara. daí é coisa do outro mundo. Não é daqui, não. Eu queria te perguntar assim, cara, o que é meio assim, bem sensível essa pergunta. O que é escrever? Como é que tu senta numa cadeira, numa mesa e, pô, hoje eu vou produzir um texto sobre, sei lá, uma história, uma ficção, Deixa eu uma pegar um lenda, eu negócio quero aqui. escrever. O que é escrever? O que é o ato de escrever Cara, pra ti? Como é que tu te deixa eu inspiras? pegar um livro aqui que eu vou te Como é mostrar. que. Olha aí a maçaroca aí. Não, tem só você repetir. É, Aqui é o seguinte. Essa é uma pergunta muito curiosa. Geralmente crianças isso. me fazem, né? Uma vez eu fui dar uma palestra, uma criança me perguntou assim, professor, quanto tempo o senhor levou para escrever o livro da loira do banheiro? Eu não quis dizer para a criança que eu tinha escrito assim em 10, 15 minutos, né? Porque é uma história que já estava pronta. Primeiro que eu fico, Ah, eu tá. Tá fico pensando, cara. processada já, Eu né? fico pensando, na hora de escrever, sai como um raio, rapidinho. É uma máquina de escrever. Aí é que E tá. aí, né? Esse Então, negócio de sair aí, uma máquina que sai aí, rápido aí. não, mas isso nem sempre foi É assim, Luciano. experiência, Nem sempre pois foi assim, é é. uma questão de prática, né? É uma conquista. Pronto. E aí, quanto mais, é que nem caminhar, cara. O camarada sedentário ele vai dar uma volta na praça, ele vai botar 3 palmos de língua para fora e não vem onde mais. Mas se ele for no dia seguinte, no seguinte, no seguinte, depois de uns 3 meses já tá dando até uma trotada para impressionar as garotas, Pois né? é. Então é assim, escrever é assim. E aí, no meu caso, eu sou fácil de me motivar. Então, por exemplo, saiu uma série da Netflix. Cidade Invisível, primeira Ah, muito temporada, cara, bombou. bacana, cara. E a maior polêmica na cidade, porque uns diziam assim, bacana, porque nunca se falou tanto de lendas amazônicas. Sim. E aí outros, não, eles estão deturpando as lendas, não, estão deturpando, então não, 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 não pode mudar. Aí, aí eu só fazia parte do primeiro grupo, porque, gente, os meus livros, o pessoal saiu procurando, porque eu vi na série. Aí o que aconteceu? Saiu a primeira temporada foi um laboratório. Pegaram uma ilha no Rio de Janeiro, colocaram tudo quanto foi lenda do país na ilha, virou um cubículo ali, deu certo. Fizeram a segunda série, que foi toda feita aqui na região. Belém foi uma das. E aí eu. Paulinho, desculpa te Não, de interromper lá, de aí, lá. rapidinho. Quem fez a Matita Pereira nessa série foi a Letícia gata lá, né? Spiller, A Letícia Spiller, né? Ela maravilhosa. foi muito, saiu muito bem no papel. Nunca me apaixonei por uma Uma Matita Matilda. Pereira. E aí o que aconteceu, mano? Você, pô, já tá com um plano de escrever alguma coisa a respeito. Mas depois que saiu a segunda série, a segunda temporada da série aqui, eu disse, vai ser agora. Baixo. Eu fiz um laboratório, peguei cada um dos personagens. O nome do livro. Aí eu fiz o seguinte: vi a série. Aí eu sei, Cidade Invisível. Eu olhei a série, mas, pô, eu conheço tantas essas lendas aí. Pra mim não tem nada de invisível aí. Aí eu escrevi o livro Cidade Visível. Que a ideia é a Olha, seguinte: Paulo, eu não o cara. conhecia essa obra aí, não. Eu te desse aqui de presente, mano. Opa, Aí o que acontece? obrigado. A cidade visível, o cara vai descobrir depois de ler o livro, né? Pois E aí, é. e aí, essa Matinta Pereira aqui não é a Letícia Spiller, mas é uma pessoa maravilhosa, minha amiga, a Juliana Monteiro. A gente foi lá num domingo pro Bosque, que foi uma das locações, né? É aquela ruína lá. E Sim. aí tiramos a foto, ó. A, a É imagem linda essa vestiu imagem. o livro. E aí foi muito engraçado, cara, porque ela teve que andar, né, para entrar. A molecada saia correndo desesperada com medo da Matinta, foi um desespero. Aí os pais tietando, né? Vamos tirar foto com a Matinta. Aí a criança, não, não quero. Eu arrastava a criança para tirar foto, mas foi muito engraçado e ela estava impactante. Então aqui eu apresento os personagens. Desvendando, tem um jogo com o visível, né? Bacana. Desvendar os personagens lendários da série famosa para não repetir Cidade Invisível, né? Ficaria antiestético. E aí esse é o único livro que tem publicado sobre a série. Já saiu notícia de que ela não vai sair de novo, então provavelmente vai continuar sendo um único livro sobre essa série. Então, Adorei essa foto, mano. muito Que bacana. bacana. Lembrou Então, muito a foto aqui como é? Do primeiro disco do Black Sabbath, né? Olha aí, ó. sim, 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 é Olha aí a verdade. Matita É Pereira da verdade, olha, a Inglaterra. Matinta. É Então, mano, isso. o que acontece? Eu escrevo
sobre, assim, eu não consigo mais ler, por exemplo, eu leio um romance agora. Eu não consigo mais ler como uma pessoa, não diria normal, né, que eu sou normal, é uma pessoa Não é comum, não, cara. Isso não é normal, bicho. como uma pessoa comum. Então, sempre eu tenho um insight para usar alguma coisa daquele livro em algum outro trabalho. Então, por exemplo, eu estava em casa de bobeira, numas férias. Puxa, tal. Aí eu peguei, eu tinha uma conferência sobre o Dalcídio, não, sobre o Inglês de Souza. Eu escrevo muito sobre o Inglês de Souza. Acho que só sobre o Inglês de Souza tem uns 5, 6 livros, Qual é a né? escola literária em inglês de É Souza? É naturalista. romantismo? Naturalista e Naturalista. também um ponto de transição entre o romantismo, o Tismo. realismo, o naturalismo, tá tudo embolado, né? Mas assim, se notabilizou como naturalista. E eu escrevo Legal. muito sobre ele. Acho que eu sou o pesquisador que tem mais livros sobre o Inglês de Souza. E aí eu estava olhando assim uma conferência que eu fiz no simpósio, um colóquio de 100 anos da morte dele. E aí eu peguei meu texto assim, vou já transformar isso num livreto. Aí fiquei lá, tá. No final de semana, fiquei mexendo e acabei. Tá bom, tá tudo bem. Aí eu conversando com o Marcelo Brasil na segunda-feira. Aí o Marcelo nem te conta, pô, fiz um livreto assim. Ele falou, Paulo, tu me dá medo. Eu tô te dizendo, tu não é Porque assim, normal, cara. porque eu amo fazer isso, Credo. cara. É tudo aquilo que a gente que ama. E a gente faz, a gente ama e faz com mais facilidade. Né? Então, é assim, aí eu, por exemplo, eu amo tomar açaí. Pô, eu escrevi um livro sobre o açaí, Prelúdio do Açaí, que eu pretendo publicar. E aí o que que acontece? Eu sempre valorizo o trabalho que a gente desenvolve na escola. Este livro aqui foi todo feito em laboratório na escola. Eu fui escrevendo os verbetes. Antes de começar a aula, eu fui lendo os verbetes nas turmas para ver Bacana. o impacto. E aí minha ideia era, eu vou escolher uma aluna ou um aluno para representar toda a comunidade do Augusto Meira. Nosso amigo Fernando Fernandinho. Trindade, que tem um projeto maravilhoso de cinema na escola, fez o Isso. Um prefácio, abraço, professor né? Abração pro Fernando, professor de Fernando. história, viu? E aí, gente, eu resolvi colocar o nome da minha aluna aqui. Foi um negócio assim bem emocionante, viu? Porque ela não esperava, né, que fosse sair o nome dela no livro. E aí ficou assim. Deixa eu ler aqui, que eu acho que essa parada merece, assim, para mostrar o quanto eu tenho orgulho Sim. de trabalhar nessa escola, né? Aí aqui diz o seguinte, tá aqui. Tá aqui. Registro também meus agradecimentos aqui na nota do autor, né? Meus agradecimentos aos alunos do Augusto Meira, escola pública de qualidade comprometida com a formação de nossa juventude, onde todos nós, professores e demais profissionais que lá atuam, fazemos mais até do que é nosso dever. Com os estudantes, fiz laboratórios de leituras deste livro, quando de sua produção, e escolhi uma aluna para representar os demais, por ser a maior entusiasta desta pesquisa. Toda vez que eu ia, professor, lê mais um pedaço, lê mais um pedaço, Perfeito, que é a perfeito, Samara Miguel. Cara, e quando perfeito. eu li na sala de aula o nome dela e a presenteei Sensacional, né? com o livro antes do lançamento, foi um chororô, todo mundo chorou, foi É muito bacana. emocionante. Então essas coisas não têm preço, mano. Então, assim, o tempo inteiro eu penso em texto, em livro, né? Aí tava de bobeira em casa, eu comecei, a pior coisa é ler o próprio, acho que para mim é estranho, né? No outro dia eu tava num evento e assim, eu tava aguardando, né, uma atividade. Eu olhei na mochila, só tinha livro meu. Aí eu peguei li 2 livros meus durante uma manhã inteira, né? Eu achei tão estranho, é visitar um parente que assim, já sabe, não, esse parente já te disse tudo, né? E aí, mas também tem às vezes algumas surpresas. Eu fui lendo alguns textos meus no outro dia em casa, às vezes eu pego para folhear, né? E aí eu vi que tinha um tema que estava cortando vários trabalhos, que era o tema da prostituição na literatura. Aí eu resolvi, pô, vou fazer um trabalho só, recortando tudo, um livreto com o tema da prostituição na literatura, um trabalho inédito. E aí peguei uma citação do Bruno de Menezes, Mercenárias do Prazer. Aí, pô, ficou o nome do livro. Nossa, Então, ficou então, o bacana que que isso, né? acontece? Alguém tem que me citar, Luciano, nem que seja eu mesmo. Sim, Então, um sim. trabalho vai retomando o outro, é como se fosse um capítulo um novo capítulo de uma série. Isso. Então, eu vou aprofundando, aprofundando, e aí vai. Né? Quando eu vejo, meu irmão, que nem o lance da revista, eu vou escrevendo, eu tenho 150 páginas. Não é, tô Né? aqui uma monografia, uma dissertação, uma tese, elas, né, esses textos aí, eles são constituídos de recorte, de referências, né, de autores, né, e com os seus respectivos artigos, né, até meio, se- Tem que se se citar, tem que né, se mano? citar, né, Citar orientador é prudente, é, então. é importante, né. Paulo, eu tentei escrever alguma coisa, mano, só saiu a data.
Mas já foi um bom começo, pô. É um E tem começo. trabalho que a gente faz e que é É, datado, pô. eu tô escrevendo, acho que tem aí vai fazer 3 anos, né? Na verdade, tô terminando, tá nessa fase. Eu tenho medo de quem for revisar isso daí, que não seja você. Não, mas Eu esse é vou um trabalho. apanhar. Esse é um trabalho muito interessante. O que que É, acontece? É, eu acho que eu sou o único autor que eu conheço, e não quer dizer que eu seja perfeito, mas é porque, assim, sempre eu faço muito rápido, eu reviso os meus textos, né? Raramente tem um que é revisado por outra pessoa e tal. E aí, o que que acontece? Eu reviso muito texto, cara, muito texto. Então, é quase um trabalho de assessoria. Eu nem chamo mais de revisão, eu chamo de assessoria editorial. Está escrevendo uma tese? É quase um processo de coorientação mesmo, no que diz respeito à construção do texto. perfeito. Então, tem tese que chega, cara, desmantelada. E aí, como é que eu faço? Esse é o meu processo. Depois que inventaram o Meet, meu irmão, é um abraço, né? Eu não gasto tempo me deslocando. O Serginho sabe como é que funciona. Eu abro uma reunião no Meet, o texto está aqui, a gente vai Maravilhoso. compartilhando. Eu vou ler a tese inteira da pessoa e é muito bacana porque é um momento de conquista. É a primeira vez que a pessoa vai ver o trabalho dela sendo lido por uma outra voz. E aí a conversa vai fluindo, a pessoa já faz uma espécie de ensaio para defesa, cara. E quando acaba, não é uma coisa que custe barato, mas é um dinheiro bem pago, né? O cara já sai mais preparado, eu dou dicas Com para, né? certeza. Então, esse é um processo também em que eu aprendo muito, cara. E assim também acho muita graça, né? Teve um Por quê, pô? trabalho. Porque tem umas coisas muito engraçadas. Imagina só, eu compartilhando aqui uma tela do Meet. O cara chega, sempre é o desespero, né? Do É, prazo, cara. Aí o cara chega, pô, foi uma recomendação de um professor que eu, muito querido, pô, o professor Marcelo Diniz, lá da Federal. Aí era um orientando, o ex-orientando dele, pô, tá bom, vou ler a tua tese lá, cara. Não era um texto grande, era um texto de 90 páginas, 100 páginas. E aí, cara, seguinte, não, tu vai ter que ler junto comigo. Não, vou largar tudo aqui, mas eu vou fazer. O Cleiton, gente boa, gente boa. Ficamos amigos. E aí, começamos sábado, 8 da manhã. Cleitinho, pausa pra almoçar, cara. Pá, de tarde, pá, pá, pá. Aí, mas eu não tô vendo aqui a cara da pessoa, né? E aí, quando chegou de noite, ele, Paulo, bora deixar pra amanhã? Não, então sem problema, mano. Acho que a gente já avançou bem. Aí eu fui mudar de tela, né? Rapaz, quando eu vi a cara do camarada, ele tava, parecia que tinham dado 2 socos no olho dele, assim. nossa. Olha a olheira, bicho. Porque Mas o que que acontece? muita Esse atenção, também né, pô? tem que ser um trabalho terapêutico. É, Você tem que rir, aí acontece uma coisa, está escrita de forma engraçada, você ri, a pessoa dá uma relaxada. E a gente vai construindo assim de uma forma muito leve, sabe? Mas foi perfeito. muito engraçado. Ei, Legal. Cleito, o que aconteceu? Bicho? Tá parecendo um panda aí, mano. Aí começa a achar graça. Então tem essa leveza da conversa, eu levo pro trabalho. Entendeu? Então, eu não vou, por exemplo, dizer, porra, cara, tu escreveu. Não, isso aqui tá tudo errado. Não, jamais. Eu vou dizer, pô, agora tu abafaste, mano. Dá agora, então, bora ajeitar isso aqui. Legal. Então, tem um negócio assim que é a mesma coisa que eu faço no trabalho dos meus alunos, né? E Bacana. assim, eu tenho algumas lives corrigindo, jornada de correção de redação, moleque. É uma mistura de correção, stand-up e presepada, porque imagina um camarada escreve assim É o mesmo. Paulo, gente. O camarada escreve assim mesmo. Standard O preservado. cigarro vem crescendo a cada ano no Brasil. Eu disse, pelo amor de Deus, não. O cara tá fumando há um mês. Cigarrinho. 1 ano fumando. 5 anos fumando. O cigarro vem crescendo. Aí aqui a diferença entre o que você quer escrever e o que você de fato escreveu. A intenção era escrever que o consumo do cigarro vem aumentando a cada ano. Aí o cara disse que o cigarro aqui. Cigarro, vem. Quantos Quase. anos fumando, mano? 10, tu tá lascado, vai levar uma vara de bambu pra fumar. Ah, você Né? vê que consumindo o cigarro ele diminui, ele não cresce, Mas, né? rapaz, então. Enfim. Então é assim, acho que eu sorrio muito, né? E isso ameniza um pouquinho, porque antes eu tinha duas alternativas, né? O camarada escrevia com certeza tudo junto, já quase me dava um troço. Então eu resolvi, pô, eu tenho a outra possibilidade. Ele escreveu assim, então eu vou brincar com ele. Né? Então o cara nunca mais esquece. Por exemplo, a partir. Aí o professor, como é que escreve a partir? Você escreveu na sua prova, né? A partir você escreve assim. A partir, com R no final, tá bom? E aí o outro pergunta, mas não tem a partir junto? Tem. Ah, tá. Quando é que usa? Só em uma circunstância.
quando tá errado. Aí, o cara isso vai ficar, vai fixar na cabeça Com dele, né? certeza. Então, esse lance da presepada ajuda. Porque o que que acontece? Isso eu aprendi dando aula para criança, mano. Olha. Tinha menino lá no Celina Anglada que, assim, era escrachado o negócio, era taxado de burro, cara. Essa era a expressão. Nossa. Aí eu via que eu contava uma história, usava muito contação de história, storytelling, né? É o nome da moda agora. E aí esses meninos contavam depois e recontavam as histórias que eu contava, e até melhor do que eu contei. O menino não pode ser considerado burro, Com né? certeza. Então, o que que eu percebi? Como eu contava com informalidade, isso ficava muito mais facilmente fixado na cabeça dele. Então eu percebi isso, aprendi isso com os alunos. Eu já tinha, isso foi em 2008, eu comecei a minha carreira como professor em 2001 na Casa da Linguagem, eu dava aula de mitologia amazônica, né, de literatura na Amazônia, lá, oficineiro. E aí depois eu fui ser professor da UEPA. De 2000 a 2002 a 2004 fui professor da UEPA. E depois eu comecei a trabalhar nas faculdades particulares, na UVA, na Faculdade de Piranga e tal. E aí a minha vivência toda era no nível superior, que é um outro naipe, né? Olha, Outro você faz, é patamar. isso, eu quero isso e você faz, né? Então eu passei por um processo de humanização com os meninos, né? E também no sentido de, poxa, vou baixar para elevar o aluno. Eu baixo o nível do discurso e elevo o aluno junto comigo. Então foi um aprendizado. Eu aprendi com os meus alunos, Perfeito. né? Isso é infalível, Que cara. Então, bom. eu conto meu camarada escreve uma coisa, eu conto uma piada e já vai adiante, né? Paulo, chegamos ao final do nosso jogo É, mano, aqui, porque né? se der confiança, a gente passa aqui Mano, a madrugada falando. rapaz, esse podcast, ele é assim. Se fosse de 3 horas, eu acho que a gente ia dizer a mesma coisa lá no, lá É no verdade. final, porque é muita. Enfim, você vai voltar aqui. Já Pô, fica o convite para bacana. retornar aqui. Vamos. E eu gostaria que você passasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para o nosso É, público. É uma palavra eu vou dar uma palavra impactante, positiva mano. aí Agora. para os nossos telespectadores e leitores, né? Os apaixonados por livros, obras, letras, palavras, estrofes e etc. Olha, mano, o que eu diria é o seguinte: gente, legal comprar um videogame pro menino. Legal comprar um celular para o menino, para ele não se sentir um homem das cavernas. Todo mundo tem celular, mas também reserve um pouquinho do seu orçamento para comprar os livros, né? Vem aí a Feira do Livro, leve seu filho para conhecer esse que é o auge da agenda cultural no Pará. É a Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes. E aí, leve seu filho para conhecer, mas leve sem pressa. Para o menino passear, conversar com Visitar, os autores, tem o tudo. estande dos escritores paraenses, tem os eventos de bate-papos literários. Então, esse é um momento singular na nossa agenda cultural e que eu diria que é um direito de todo, não é um dever, é um direito de todo paraense usufruir dessa bagagem cultural que emana ali dos 4 cantos do hangar, gente. Quatro, não sei lá quantos cantos tem no hangar, mas de todos, né? Pois é. Então, cara, esse é o, acho que é por hora, contextualmente, esse é o conselho, assim. E se você é pai, poxa, eduque pelo exemplo, também dê Perfeito. uma parada no celular, use os Exato. livros, leia, né? Porque aí talvez o seu filho copie esse bom exemplo, né? E Isso. também não vale a pena Muito bom. simplesmente dizer lê menino, lê menino, lê menino, e o pai aqui no zap zap, né? Aí vai, Faz o que eu digo ou não faz o que eu aí faço? É assim o aí ditado? esculhamba a guerra com baladeira, né? É. E aí é isso. Então, é isso que, pô, Luciano, eu queria te agradecer, cara, pelo convite, pela conversa. Cara, eu que Tava com saudade de ti, agradeço. pô, tá doido? Esse camarada deixou um buraco imenso lá na escola, cara. Não, Agora a gente tá não. retomando o projeto com a música, né, da banda. Pois A é, né? meninada ainda tá aprendendo a tocar, mas tá motivada, né? Legal. O Isso é Celtinho tá muito aqui. O legal. Celto é o filho do Paulo, é um excelente aluno, um garoto esforçado aí e um grande batera. Batera O maluco. moleque toca rock and roll, toca MPB, brega, toca de músico, né? É o único Então, músico que tinha na nossa banda era ele. é ele. Que ele não saia da escola, porque vai ser um desfalque Ai, grande lá cara. pra Não, banda, mas né? já tá preparando um sucessor lá, que É, é o Judá.
Eu tava até falando que agora ele tá dedicado a ajudar o Judá. E temos aqui a presença do grande amigo Neto Dória. Obrigado por ter vindo, Falou. Neto. Grande abraço. Espero que tenha gostado do presente atrasado desse aniversário, né? Você vem aqui, sacana, bater um papo com a gente outro dia aí, viu? Paulo, obrigado. Você é uma figura aí carismática, né? Um queridaço. Muito obrigado. É um cara cheio de conhecimento, tem muita informação para dar. Muito conhecimento aí será produzido diante das suas ações, né, das suas atividades. E sempre que tiver uma coisa nova, cara, vai rolar aqui essa divulgação, viu? Beleza, beleza. Parabéns aí pela pessoa, pelo profissional, pelo pai que o senhor é, viu? Tudo de bom lá pra família. Aqui Um é grande abraço, aqui é meu irmão. multimídia, Te mano. espero aqui outras vezes, meu irmão. Tudo de bom. Não, vamos tentar agendar. Quando a meninada for lançar um outro livro, a gente traz um aluno Com aqui. certeza. Né, acho que vai ser o mais Não é barato. à toa que o nome do nosso podcast é Ciência e Metal, e aqui um dos nossos lemas é divulgação científica. Aqui o meu lema é o seguinte: maluco, porém cientista. Cientista. Obrigado, pessoal. Valeu, Até a gente. próxima. Obrigadão, Um grande abraço. abraço. Valeu. Falou.